Vamos lá. Tá aparecendo aí para vocês, né? Ah, tá. Beleza. Então vamos lá. Vamos começar a. Vamos começar aí com nosso aulão, que vai de cinemática do trauma, foca ali no B de boa ventilação e na parte de dor torácico. A gente tem sempre que lembrar sobre a avaliação inicial e secundária, as duas trabalhando juntas. Então tem lá o X, A, B, C, D e E. E na secundária eu tenho samplar ou sample. O X, A, B, C, D, E, vocês lembram de cor salteada aí, né, gente? Quando a gente fala sobre o X, A, B, C, D, E, a gente vai falar do X de grandes hemorragias, a gente vai falar ali sobre o A de vias aéreas, B de boa ventilação, C de circulação, o D de déficit neurológico, o E de escala de coma de Glasgow. Qual é importante aqui? Quando a gente fala lá no X de grandes hemorragias, eu tenho que sempre lembrar em conta as exsanguinantes, as hemorragias que são internas e externas pelas características. Características de qualquer uma das duas, eu vou ter ali paciente que ele vai estar taquicárdio, ele pode estar taquipneico, o paciente ele vai estar sudoreico, o paciente ele vai estar o quê? Também tendo ali alterações no estado de consciência. Ele pode estar letárgico ou ele pode estar eufórico. No A de vias aéreas ali, eu tenho que sempre lembrar sobre a cavidade oral ali do paciente. Ele tem que ter permeabilidade das vias aéreas, então tem que estar perto essas vias aéreas. E o B que a gente vai focar também é na parte da caixa torácica, ali da expansibilidade torácica. Então, e depois o C de circulação ali, a parte já do mediastino. Quando a gente fala ali, que cai nessa prova, né? Essas três letrinhas é que vão mais cair na prova, segundo o que a gente já viu nas últimas aulas. Quando eu falo ali sobre a secundária, o samplar, o sample, eu tenho que ter noção ali do S de sinais e sintomas, o A de paciente que ele tem ali alergia, o M de medicamentos, se ele faz uso de algum medicamento, o P de passado médico, o L de líquidos, líquidos ali nas últimas horas que ele fez o uso, e o A de ambiente. No caso, o A pode ser trocado pelo E, que é lá na sigla lá vai ser samplar ou sample, porque é ambiente e evento. Então pode ser um dos dois que pode vir a cair na prova de vocês. Depois a gente vai lá para a cinemática do trauma, que a gente já está cansado de ver lá, que eu tenho que saber ler o trauma. Então, quando você pegar o texto lá, ele vai te dar uma leitura de como aconteceu, e você tem que lembrar dessa parte. Então, você tem que fazer uma análise desse cenário, lembrar de catalogar as informações, porque dentro dessas informações eu vou ter lá as que são próprias de cada tipo de trauma. Então, eu lendo ali, eu tendo a minha noção do que está acontecendo para melhor trasladar o paciente, ou a minha suspeita diagnóstica do que está acontecendo. E lembrar sempre que a interferência de energia pode evidenciar uma magnitude maior no meu evento. E a gente fala assim sempre do que? De trauma, trauma veicular, tanto frontal quanto traseira, tem alguns padrões parecidos, principalmente na questão da lesão da cervical, tanto na veicular frontal quanto na traseira. Na minha frontal, eu posso ter o quê? Lesões ali de peito, abdômen, extremidade. O paciente ele está sendo jogado contra o volante, ou ele está sendo jogado contra o vidro. Aí depois eu venho ali, notem que eu tenho a parte ali de se o paciente está com cinto ou sem cinto. Porque se ele tiver sem cinto, ele é ejetado para a frente do veículo. Ele pode atravessar o para-brisa, ou ele pode fazer ali o olho de boi, ou a gente fala também sobre teia de aranha, que é essa lesão aí embaixo no vidro do carro. O que eu posso aqui aumentar para vocês? Gente, pensem só.
Se chegar um caso clínico para vocês, vocês têm que ter uma noção de como foi esse acidente. O nosso, o caso clínico, ele vai te dar mais ou menos assim, ah, um acidente veicular com o lado do passageiro sendo acertado. Qual as possíveis lesões? Ah, o lado do passageiro foi o que sofreu a lesão. Então eu vou ter o quê? Cabeça, tórax e membro inferior, extremidades. Então eu tenho que pensar no que está acontecendo, porque é aí que está o detalhe da pergunta. E segundo relatos aí, a nossa prova terá uns 10 casos clínicos. Então, eu tenho que sempre pensar nesses achados aí, porque são padrões que podem vir na prova de vocês. Igual, colisão lateral aqui, ó, que eu acabei de informar para vocês. Lateral eu tenho o quê? Lesão torácica, lesão abdominal, lesão pélvica, fratura de costela. Agora, se eu tiver um capotamento, eu tenho padrões variáveis. Por quê? Porque pode acontecer várias coisas. Então, são vários tipos de eventos. Se o paciente tiver com cinto, uma coisa. Se o paciente tiver sem cinto, eu não tenho que saber, não tem como saber quais os tipos de lesões podem ocorrer. Aí a gente, de cinemática do trauma, que vai cair na prova, que eu já sondei, é aquela parte. Depois a gente vai para o B, não é? Foco no B aí. A gente tem que ter ali uma relevância do trauma, que eu tenho que saber que 75% das lesões ocorrem de morte no trauma. Então, eu tenho que pensar que o paciente que chega com uma lesão de tórax, ele pode vir um paciente que já está bem ruim. Eu sempre tenho que fazer o quê? Quando eu estou chegando meu paciente dentro do hospital ou lá no pré-hospitalar, eu vou chegar e vou olhar esse paciente. Então, eu vou identificar no meu primeiro olhar o quê? Que o paciente ele tem ali uma expansibilidade torácica, está preservado ou não está preservado? Se eu estou vendo só um lado movimentar, se eu estou vendo ali como está a face do meu paciente, ou se eu estou vendo ele usar a musculatura acessória, tudo isso eu vou chegar, é o primeiro olhar seu com o paciente. Por quê? Nesse primeiro olhar, a gente vem aqui para lesões que são letais no tórax. Eu lembrar que o tórax é uma caixa que dentro dela eu tenho o quê? Mediastino, e dentro do mediastino eu tenho quem? Coração, traqueia, esôfago, e eu tenho os pulmões. Quando eu falo sobre pneumotórax, eu estou falando de ar dentro da pleura. Então eu tenho ali o quê? Um acúmulo de ar que pode levar a um colapso pulmonar. Aí eu venho aqui e falo para vocês o que é importante eu lembrar que os signos cardeais dessas lesões. Por quê? Eu tenho desvio de traqueia, eu tenho o quê? Distensão jugular ou regurgitação jugular, eu tenho hipotensão, eu tenho taquipneia, eu tenho o quê? Ou murmúrio vesiculares vão estar abolidos ou diminuídos, e eu tenho um hipertimpanismo. Aquele quando você chega aqui no paciente, você vai tocar e você vai ter um hipertimpanismo. Tem muito mais som, ele parece um tambor, ele é timpânico, mas ele vai sobrepassar o normal, diferente de outro que a gente vai ver depois. Mas eu tenho que saber o quê? Eu tenho que fazer a descompressão imediata desse mediastino, porque o pulmão está entrando em colapso. Um caso clínico aqui, pode ser que caia desse jeito, pode ser que caia diferente, mas vamos lá, paciente jovem, colisão frontal, com uso de cinto, chega à urgência, taquipneico, hipotenso, sem murmúrio vesicular, com hemitórax esquerdo, no hemitórax esquerdo, traqueia desviada direita. Diego, mas o problema é no esquerdo. Sim, mas lembrem-se que vai ser contralateral esse desvio. Sempre contralateral. E a intervenção sua vai ser o quê? O uso de agulha de calibre grosso no segundo espaço intercostal para fazer o quê? A descompressão desse tórax. Quando eu venho aqui para pneumotórax aberto, já tem uma ferida ali dentro, né? Eu já tenho um local que está entrando ar que antes não entrava. Então eu vou ter o quê?
ali eu vou ter uma entrada de ar no espaço onde não deveria ter, que também vai gerar o quê? Compromisso pulmonar, vai prejudicar o meu pulmão e o pulmão vai entrar em quê? Em colapso também. Sinais ali, eu tenho que sempre ver isso aí. Os sinais são o quê? Uma ferida visível que tem um som de sucção, parece um aspirador de pó, está succionando o ar. Então, eu vou ter ali que fazer um curativo compressivo, o oclusivo de 3 pontos. E aí, para quê? Para que não tenha mais entrada desse ar. Como é que eu vou ver um caso clínico? A minha vítima, ela teve um ferimento por arma punçante no tórax. Chega com uma ferida que ela o quê? Ela respira. Então, o paciente ele tem dificuldade para respirar. O que eu tenho que fazer? Curativo de 3 pontos, transladar para fechar essa pleura. No hemitórax massivo, agora diferente do outro, do nosso anterior, eu tenho o que aqui? Eu tenho um paciente que ele tem um alto volume de sangue agora. Então, esse pulmão vai entrar em colapso porque agora tem sangue na cavidade. E aí eu vou ter um sinal clássico, que é o sinal de choque. Choque hipovolêmico. Então eu vou ter um paciente que ele está taquicárdico, que ele está hipotenso, que ele vai ter diminuição ou abolição do murmúrio vesicular, e ele agora tem uma matidez. Então eu vou bater no tórax dele, ele está mate, ele tá, não está timpânico, não está normal. O que que eu tenho que fazer aqui? Drenagem torácica de grande calibre. Vou ter que ali levar esse paciente com uma extrema urgência. Caso clínico aqui, a gente vai ter o quê? Paciente que, depois da caída de altura, apresenta choque. Gente, nem sempre vai cair choque assim para vocês. Eles vão cair assim. O paciente apresenta taquicardia, vai apresentar hipotensão, abolição do murmúrio vesicular, com matidez. Com matidez, você já fechou o caso. Ele está o quê? Tendo hemorragia na onde? No pulmão. E aí, o que que eu tenho que fazer aqui? Vou fazer aqui a drenagem torácica, diferente do outro que é timpânico, viu, gente? Agora, um dado importante para vocês. Quando é ar ele sempre sobe e líquido ele sempre desce. Então, o líquido geralmente está na base e o ar está no ápice. Agora, esse aqui é o mais fácil de vocês lembrarem. Por quê? Quando a gente fala sobre tórax inestável, a gente tem ali uma fratura de 3 ou mais costelas em linha ou não, né? E eu tenho o quê? Um movimento que ele é paradoxo. O que que é paradoxo esse movimento? Na hora que eu respiro, eu tenho ali uma expansão e eu tenho também um retraso das costilhas. Então, o paciente ele vai ter muita dor, o paciente vai ter uma crepitação e esse movimento paradoxo é visível. Então, o que que eu preciso ali fazer? Analgesia do paciente, colocar ele no oxigênio e trasladar ele para dentro do hospital. Se eu estiver dentro do hospital, eu vou receber esse paciente. Mas lá, como é que eu vou chegar no caso clínico? O caso clínico vai ser um condutor de veículo que bateu no poste, o volante bateu sobre o tórax desse paciente e ele tem ali uma dor no peito, que ela se funde ao inalar e se expande ao exalar. Então ele vai ter esse movimento paradoxo. Fácil, fácil, na hora que cair na prova de vocês, leu lá, movimento paradoxo, pum, tórax inestável.